que é o Dia dos Pais. Apesar de que, se os irmãos notaram, a mídia não fez muita evidência a respeito do Dia dos Pais. Pouco eu ouvi falar sobre o Dia dos Pais. E nós sabemos que o Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias. Nós valorizamos nossos pais com honra todos os dias. E por isso não é uma propaganda, não é o teor comercial que nos dará a alegria de poder desfrutar nesse dia, o Dia dos Pais. O mais importante é estar junto com a nossa família. Talvez hoje você já não tem mais o seu papai com você. Que Deus em Cristo conforte o teu coração e traga memórias daquilo que o seu pai representou para a sua história e para a sua geração. Provérbios capítulo 4, versículo 1 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Oremos mais uma vez. Deus, reconhecemos de uma forma muito especial e tremenda que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Que esta palavra, ó Deus, alcance em cada coração um espaço de forma que venha preencher, de maneira a transformar vidas neste lugar. Que seja não só uma palavra para cada pai, mas para cada mãe, para cada filho, para cada sogro, sogra, genro, nora, para cada familiar. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que a glória, a honra, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém. Queridos, um filho ou uma filha provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Vou repetir. Um filho ou uma filha provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Nós pais somos exemplo para os nossos filhos, até mesmo para refletir quem é Deus na nossa história. E eu acho incrível quando eu vejo a evolução dos filhos, e eu gostaria de ler para os irmãos, falando a respeito de como que a criança, ela vai compreendendo o mundo e compreendendo o seu pai, na medida em que ela vai avançando na sua idade. E assim, partindo do pressuposto, pela maioria, que a idade da razão começa aos 7 anos de idade, apesar de que muitas crianças, já bem menos do que isso, conseguem chegar à idade da razão. Uma criança com 7 anos, ela pensa: papai é um sábio. O homem sabe tudo. Tudo que eu pergunto, o papai me responde. Que orgulho que eu tenho do meu pai, como ele é sábio. Os anos vão se passando e chega aos 14 anos. E aí a criança então começa a mudar um pouco, porque ela pensa: parece que papai se engana em certas coisas que ele me diz. Porque já está adolescendo, 14 anos, e ela já não vê o pai tão sábio como via quando tinha 7 anos. Quando essa criança cresce mais e chega aos 20 anos, ela começa a pensar: papai está um pouco atrasado. Suas teorias estão um pouquinho ultrapassadas, tadinho. Não são da nossa época. 25 anos, aquele já jovem começa a dizer: o velho não sabe nada mesmo, está caducando. Chega aos 35 anos, e aquela ex-criança agora diz: com a minha experiência, meu pai nessa idade não evoluiu tanto quanto eu evoluí. Hoje eu tenho muito mais conhecimento, fiz mais faculdade que meu pobre pai. Quando você chega então a olhar esta criança, que era criança e agora está com 45 anos, ele vai dizer: eu não sei se eu consulto o velho nesse assunto, talvez ele até possa me aconselhar, mas o que ele pode me oferecer, tadinho? Ele já não está mais em condições de me dar algumas lições. E quando essa ex-criança chega já acima dos 50 para 60 anos, ele começa a dizer: que pena,
o meu velho morreu. Ele tinha ideias notáveis. De fato, ele era meu herói. E quando essa criança que cresceu, chega depois dos 70 anos, vai dizer: pobre papai, meu pai era realmente um sábio. Meu pai era um homem segundo o coração de Deus. Lamento tanto ter compreendido isso tarde demais. Uma pequena evolução narrada na perspectiva de uma criança. Talvez hoje os seus filhos estão aí correndo debaixo do banco, como eu fiz muito isso. Pula para lá, pula para cá. É criança, criança é assim. E a criança olha para o papai, para a mamãe e olham para eles como super-heróis. Pessoas sábias, pessoas que sabem tomar o caminho, sabem tomar decisões. Mas infelizmente, o que nós temos visto hoje é que muitos filhos só dão valor aos seus pais depois que eles morrem. E eu tenho aprendido algo na minha vida como um filho e como pai. E uma das frases que me chama a atenção não é só desta sabedoria, porque eu lembro do meu pai, e eu tenho ainda a alegria de tê-lo em vida, e poder dizer o quanto eu amo meu pai, é o diácono Jaumir Walderhelm. Ele é membro da Igreja Batista Central de Nova Friburgo. Foi um exemplo, e tem sido até hoje, um exemplo de um homem de Deus. Mas uma frase que me chamou muita atenção, que me fez lembrar do meu pai é: até que um homem perceba que seu pai estava certo, ele precisará ter um filho um dia, se tornar pai, para ouvir de seu filho com muita convicção que ele, agora pai, estava errado também. Até que um homem perceba que seu pai estava certo, ele precisará ter um filho um dia, se tornar pai, para ouvir de seu filho com muita convicção que ele, agora pai, estava errado também. Ou seja, só quando você se torna pai, você vai entender o que é ouvir de um filho uma palavra que desagrada o teu coração. Para mim, meus queridos irmãos, o pai não é só aquele que gera e cuida, mas para mim, pai é aquele que demonstra amor. Pai é aquele que procura estar presente. Pai é aquele que se torna um presente de pessoa. Pai é aquele que valoriza a sua família como um presente de Deus. Agora, principalmente, para mim, um pai, ele é um pai completo quando ele demonstra amor pela sua esposa na presença dos seus filhos. Porque eu entendo, meus irmãos, que o maior feito que um pai pode realizar em favor dos seus filhos é amar a mãe deles. O maior feito que um pai pode realizar em favor dos seus filhos é o quê? Amar a mãe deles. E nessa manhã, nós vamos ver nesse texto uma exortação de um pai que foi feita a seu filho quando ele estava no leito de morte. Este pai, ele gerou, este pai, ele cuidou do seu filho, mesmo fazendo tarde demais, porque ele, durante toda a sua vida, foi um péssimo pai, foi um péssimo marido. Mas antes de morrer, ele procurou pelo menos acertar na vida desse filho. Pelo menos antes de morrer, este pai procurou ser um pai presente, não mais um pai ausente. Procurou ser um pai realmente que estivesse ajudando, tomando decisões, não um pai covarde, não um pai omisso. E é por isso que este filho se lembrou dos conselhos do seu pai. É por isso que esse texto foi escrito justamente pela vida de um filho que lembrou do seu pai com muito carinho. Lembrou do seu pai como um homem que foi de fato segundo o coração de Deus. Este pai foi o rei Davi e este filho foi o sábio rei Salomão. Salomão está relembrando de Davi, seu pai. Na próxima semana, se Deus nos permitir, eu irei falar a respeito do que aconteceu com Davi e Absalão, o seu outro filho. E vamos ver como que Davi errou e falhou também como pai, como marido, diante daquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua família. Mas nesta manhã, eu quero falar dos acertos de Davi, como um pai, segundo o coração de Deus. E eu quero então convidar cada papai a dizer o seguinte, falar junto comigo essa expressão: Deus, ajuda-me a ser um pai segundo o teu coração. Vamos falar de novo? Deus, ajuda-me a ser um pai segundo o seu coração. 3 lições rápidas de um homem para ser um pai segundo o coração de Deus. Primeiro, o homem que se torna um pai segundo o coração de Deus é um homem que aprende a ser mais amigo. Um homem que é um pai segundo o coração de Deus, ele aprende a ser mais
amigo. Olha o versículo 1, a fala de Salomão. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, e estejam atentos e obterão discernimento. O que me chama a atenção, meus irmãos, que Salomão se lembrou das palavras do seu pai, não como o grande rei de Israel. Ele não fala, ouçam, meus filhos, a instrução do seu pai a respeito do grande rei de Israel, imbatível. Não. Salomão não se lembrou do seu pai como homem de muitas riquezas, como Davi o era. Não foi isso que fez Salomão lembrar do seu pai. E tem muitos pais que querem deixar propriedade para os seus filhos, construir patrimônio, achando que isso fará com que seu filho, sua filha, se sinta honrado nesta terra. Não é isso que os filhos precisam. Eles não precisam do nosso patrimônio. Salomão não lembrou do seu pai como homem especialista em vencer guerra, como Davi foi. Davi era um homem especialista em guerra. Davi não perdia uma batalha sequer. Ele era um homem que tinha uma estratégia fantástica dada por Deus. Então ele poderia dizer, meu pai era um ótimo guerreiro, meu pai era o cara. Ninguém conseguia sobreviver na presença do meu pai quando ele lutava contra as nações inimigas. Não foi isso que fez Salomão lembrar do seu pai. Salomão não se lembrou do seu pai como um homem que vivia bebendo, caído pelos cantos da vida, ou talvez drogado, ou batendo na sua mãe, melhor dizendo. Alguns pais batem nas mãos dos filhos como forma de ensinamento. Quantos aqui já passaram por isso? O pai chegar, bota a mão para frente, aí você tinha que colocar a mão e pá, na sua mão com a régua, né? Você já passou por isso? Só que o que mais feria o coração dos filhos não foi ver o pai batendo na sua mão para corrigi-lo, mas batendo na sua própria mãe. Salomão em momento algum lembrou de Davi como um pai assim, que estava sempre bebendo, estava sempre caído pelos cantos, como muitos filhos estão lembrando hoje. A lembrança que alguns quando falam comigo, pastor, a única coisa que eu lembro do meu pai é ver meu pai bêbado, é ver meu pai caído pelos cantos da rua, é ver meu pai batendo na minha mãe. Eu não consigo ter uma outra imagem do meu pai. É triste demais saber e ver que isso continua acontecendo. Mas Salomão não se lembrou de Davi assim bebendo. Ele cita seu pai como amigo. Ele cita seu pai com um orgulho pessoal. Meu pai estava comigo, meu pai me ensinava, meu pai segurava na minha mão, não batia na minha mão. E veja o versículo 2, o que Salomão está dizendo aqui. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Ou seja, eu estou passando para vocês, meus filhos, o que eu recebi de papai. Papai me deu um ensino bom. Quando eu era pequeno, menino, eu estava na companhia do meu pai, ou seja, meu pai era meu companheiro. Eu andava junto com meu pai. Eu era um filho muito especial para minha mãe. Essa fala de Salomão aqui é uma fala de mostrar um pai que estava preocupado com o seu futuro. Essa fala de Salomão é a fala de um pai que não estava lá correndo, lutando numa guerra. Não era um pai, na qual Davi sempre foi, que estava sempre fazendo novos alcances de territórios, porque ele era um homem muito estrategista como um grande rei. Salomão lembrou de Davi como um paizão, companheiro, um paizão que dava a mão para ele, um paizão amigo, um paizão presente. É por isso que ele disse no versículo 4, leia aí comigo, ele, esse meu companheirão, esse meu amigo, esse meu pai, me ensinava e me dizia o quê? Apegue-se as minhas palavras de todo o coração e obedeça os meus mandamentos, e você terá vida. Meus irmãos, no Antigo Testamento, nós encontramos diversas vezes palavras de exortação para os pais educarem seus filhos na presença de Deus desde cedo, para que quando os filhos começassem a crescer, não começassem a se enveredar por este mundo que sempre está ensinando o oposto, sempre levando as pessoas a andarem na contramão dos princípios de Deus. E Salomão estava dizendo, olha, eu tenho orgulho de dizer que papai caminhou comigo, eu caminhei com papai, e ele me ensinou as veredas dessa vida, os caminhos pelas quais eu deveria andar. É por isso que ele relatou nesse capítulo 4, que seu pai Davi se preocupou em ter tempo para lhe ensinar, que o seu pai preocupou ter tempo para disciplinar naquilo que fosse necessário. Irmãos, hoje estamos vivendo um período de terceirização da educação familiar. As pessoas simplesmente geram filhos, vão trabalhar, jogam os filhos já desde cedo na creche,
dali da creche já vão para a escola, exigem da professora a educação dos seus filhos, e quando vão para a igreja, querem que as professoras da escola dominical sejam as segundas mães, que eduquem seus filhos, que a igreja eduque seus filhos, ou seja, passam a vida terceirizando a educação dos seus filhos. Educar não é terceirizar, educar é andar junto, é ser exemplo, é ser amigo. E Salomão entendeu isso e falou: meu pai foi meu amigo, meu pai me disciplinou. Eu pergunto, quantos filhos aqui gostam de ser disciplinado? Ah, que gostei de ver, ó. Parabéns aí, já levantou a mão, né? Porque normalmente as crianças não querem ser disciplinadas. Quantas vezes eu via meu pai só puxando a correia, né? E era uma coisa espetacular, irmãos. A calça dele não caía. Ele fazia assim, ó, a correia chegava assim, parecia até o Beto Carreiro, né? E eu falava sempre assim, eu preferia apanhar com as chinelas havaianas da mamãe, porque doía e era constante, só que era emborrachada, e a mamãe logo começava a chorar, já passava a mãozinha, pomadinha, do que quando o papai puxava a famosa correia, né? Sai de baixo. E eu louvo a Deus por cada correada que eu levei na minha infância. Eu louvo a Deus por cada tapa que meu pai me deu, porque eu precisava. Se ele não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Meu pai me ensinou no caminho que eu deveria andar. Parece que a disciplina hoje não está muito em moda. Só que a disciplina faz parte do forjar da personalidade da criança. É por causa disso que muitos acabam saindo de casa, porque não querem ser disciplinados. Minha casa, minhas regras. Então tá bom, estou indo embora dessa casa. Os filhos não entendem que quando os pais estão exortando, é para o bem deles. Mas infelizmente há pais que estão tão estressados com tantos problemas, que querem descarregar nos filhos a sua raiva. Isso não é disciplina, isso é espancamento, isso é crime. Mas você poder disciplinar o filho é ensiná-lo no caminho que deve andar. E os filhos não entendem, às vezes, quando o pai disciplina com amor, com carinho. E Salomão, ele sabia que seu pai poderia ter dado muitas dicas para governar bem, para ganhar dinheiro, mas ele se alegrou, sabe por quê? Porque Davi ensinou-lhe como viver a vida, como lidar com as adversidades da vida. Salomão pôde dizer uma grande alegria que ele tinha no seu coração: meu pai me ensinou as veredas da vida, meu pai me conduziu pelos caminhos eternos, meu pai me ensinou os mandamentos do Deus de Israel. Irmãos, Davi realmente errou muito, mas com Salomão ele procurou pelo menos consertar, e ele se tornou um grande amigo de Salomão. E eu pergunto a cada papai aqui nesta manhã: temos sido amigos dos nossos filhos? Temos sido amigos das nossas esposas? Como que os nossos filhos nos veem? Como um pai bravo? Como um pai que está sempre irritado? Ou como um pai alegre? Como um pai conciliador? Como um pai provedor? Como um pai que é amigo todos os momentos? Será que os filhos têm medo da gente? Ou os nossos filhos têm respeito da gente? Porque às vezes eles podem ter respeito, mas por causa do medo de apanhar ou ser criticado. Os nossos filhos precisam de disciplina, sim, em amor, mas acima de tudo isso precisa haver em nós homens que são amigos deles para sempre. Essa foi a primeira lição. Um pai segundo o coração de Deus, ele se torna amigo dos seus filhos. Segunda lição, eu vejo nesse texto também que um pai segundo o coração de Deus é aquele que sabe investir tempo e também na disciplina do seu filho. Versículo 10, olha o que Salomão vai dizer agora: ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Irmãos, quando eu vejo sobre correção, eu vejo que a Bíblia exalta muito essa ideia de disciplina, no momento em que o filho precisa. O problema é que, para disciplinar, você precisa de tempo. Tempo e disciplina tem que estar juntos. É você disciplinar o filho, mas estar do lado dele, dizer: olha, eu te corrigi por causa disso, filho. Papai está te ensinando porque o que você fez não é correto. Ou seja, quantos pais hoje colocam o filho de castigo, viram as costas e vão embora? Não conversam com o filho porque não tem tempo, só disciplinam, só descarregam sobre o filho uma correção. Isso não é correto. Eu vejo que a nossa nação está caminhando para um período em que os pais já estão completamente proibidos de corrigir os seus filhos. E eu falo de novo, corrigir e espancar são duas coisas diferentes. Você às vezes não precisa nem bater no seu filho.
Uma boa conversa já é uma disciplina muito mais forte do que uma correção com vara. A Bíblia sempre está falando a respeito disso. Há mais de 6.500 anos de história, a Bíblia fala sobre isso. Veja o que diz a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 13, verso 24. Provérbios, capítulo 13, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: quem se nega a corrigir o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Ou seja, se você corrige o filho, você faz por amor, porque você não quer que ele sofra amanhã, diferente de espancar. Provérbios 22:15, olha que interessante. Provérbios 22:15 diz: a insensatez está ligada ao coração de quem? Da criança. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Dela quem? Da insensatez. Ou seja, o coração da criança acaba sendo insensato. Eu lembro que em Nova Friburgo nós tínhamos então, naquela época, uma facilidade das crianças subirem aos telhados da casa. Eu não sei se você já subiu no telhado da sua casa. Naquela época não tinha tanta casa com terraço e varandão. Era aquela telha mesmo, meia água para cá, meia água para lá e ponto final. E eu lembro perfeitamente que eu e meu irmão arriscamos a subir o telhado da casa da nossa tia, que era aquele quintal grande, com várias casas, e no fundo do quintal tinha então um pé de amora. Então nós subíamos para comer amora, e ao descer do pé de amora, a gente já pulava na pontinha do telhado, e íamos assim, né, até chegar na outra beirada, para olhar um pouco o bairro lá de cima. E eu lembro que meu irmão falou que ia, eu falei, eu não vou. E eu fiquei lá no pé de amora, e eu comecei a gritar minha prima, porque ela estava cuidando da gente. Minha mãe estava lavando capas de banco da Autoviação 1001, porque meu pai trabalhava lá, e era uma renda extra que ela tinha naquela época. Enquanto isso, a minha prima tomava conta de mim e do meu irmão. E de repente meu irmão foi, vocês não me pegam, e deu aquele linguão para fora, né? Coisa de criança, né? E ele foi indo. Quando a minha prima viu, ela ficou assim, agora. Se eu falo, vem aqui, seu danado, ele ia mais, ia cair. E aí ela falou assim, agora o que eu faço? Entendendo a insensatez do coração da criança, ela simplesmente então jogou tudo para perder ou ganhar. Ela disse o seguinte, ela virou as costas, me deu a mão, Wellington, vamos lá, o Djalmin não pega a gente, e virou as costas. Quando ela fez isso, meu irmão que estava quase na beirada, se achando tal, ele falou, claro que eu pego, olha só, né? O coração da criança, né? Ele voltou imediatamente, voltou para a nossa direção. Quando ele está chegando, ela correu e vem cá, seu danado, agarrou ele, né? E puxou a orelha dele, e foi e deu aquela lapada na bunda dele, né? Coisa boa, Deus já criou prontinho para levar, né? Uma chinelada, está até almofadado, né? Até isso Deus nos deu. E meu irmão lá assim... E aí minha mãe, o que aconteceu? Ela me bateu. Ela te bateu? Então vem cá, toma mais. Se ela te bateu, que você aprontou, né? Irmãos, a gente foi ensinado assim. Então a gente lutava para não fazer coisas insensatas. E eu lembro até hoje que aquilo que a minha prima fez foi sabedoria do alto. Porque ela entendia o coração da criança, que sempre quer fazer o quê? O que é o contrário. Isso me fez lembrar do Rudá, quando era... Não, deixa para lá. Porque quantos aqui foram daquela época que tinha aquela tomada redondinha que os ferrinhos apareciam? Da eletricidade. Lembram? Aí, o Rudá pequeno, ele queria pegar o grampo e queria enfiar lá na tomada. E eu lá perto do disjuntor, falei, não faz isso. Aí ele olhou para mim, não papai, não faz isso. E ele indo para a tomada. Não, Rudá, não. E aí dali a pouco eu fui, olhei para ele, já está perto do disjuntor. Vai, pode enfiar, enfia esse negócio na tomada, vai ele. Jogou o negócio no chão, sentou no canto e ficou chorando. Não quis enfiar mais. Ou seja, a criança quer fazer tudo que é ao contrário, o que é errado. A insensatez está no coração de quem? Da criança. É isso que Provérbios 22:15 diz. Mas a vara da disciplina vai livrá-la. Quantos aqui não têm histórias incríveis da sua infância para contar nesta manhã? Provérbios 23, versículo 13, outro texto, diz assim, Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança, se você a corrigir com a vara, ela não morrerá. Aqui, pastor, está mandando bater com vara, mas que tipo de vara é essa? É uma vara tão fininha que tem em Israel, que ela bate no seu corpo, que ela faz até volta, ela não quebra. É uma varinha que ela só esquenta, ela nem marca. Na verdade, não é espancar com um pedaço de cabo de vassoura ou com aqueles tubo preto, lembram? Que as pessoas batiam de plástico, né? Não é isso. Investir na disciplina
É exatamente você mostrar para eles: olha, filho, eu estou te corrigindo para você não cair no precipício. Eu estou te corrigindo para você não ser eletrificado ali naquela cerca. Eu estou te corrigindo para você não cair no mundo das drogas, da bebedeira, neste mundo do crime. Eu estou te corrigindo porque eu te amo. É por isso, meus irmãos, que no Provérbios 4 que estamos lendo, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. Vamos falar juntos? Porque dela depende a sua vida. Filhos, vocês querem ter vida longa? Obedeçam aos seus pais. Valorizam quando eles disciplinarem vocês. E papais, nossos filhos se lembrarão do nosso cuidado sempre. Um cuidado de amor, um cuidado paternal. É por isso que eu aprendo uma outra frase que me chamou a atenção essa semana, que diz: meninos pequenos se tornam grandes homens pela influência de grandes homens que se importaram com meninos pequenos. Vou repetir: meninos pequenos se tornam grandes homens pela influência de grandes homens que se importaram com meninos pequenos. Salomão se lembrou do seu pai. É por isso que no verso 23, desse capítulo 4 ainda, ele disse: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é dele que procede as saídas da vida. Guarde o teu coração. Irmãos, Davi, como um pai, ele deixou claro para Salomão que, acima de tudo, o que ele ensinou, o que ele disciplinou, era para que Salomão tivesse um coração no altar do Senhor, para que Salomão pudesse ter uma vida bem-sucedida. E eu entendo, irmãos, que os filhos nunca irão esquecer os conselhos dos seus pais, mas, acima de tudo, os filhos nunca vão esquecer os exemplos de vida dos seus pais. A sua geração, ela será marcada por um pai falho, por um pai pecador, mas por um pai que amava Jesus Cristo acima de tudo, amava a mãe dos seus filhos e amava por demais os seus filhos. Os seus filhos vão se lembrar de um pai que soube ter tempo e soube também discipliná-los em amor. Isso é um pai segundo o coração de Deus. E a última lição: eu vejo que um pai, ele pode ter um relacionamento abençoado, sendo um homem segundo o coração de Deus, quando este pai se transformar no sacerdote da reconciliação. Quando o pai se transformar no sacerdote da reconciliação. Veja comigo agora o verso 14, desse texto de Provérbios 4. Verso 14, diz o quê? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perde o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabe em quem tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Irmãos, isso aqui para mim é um outro fator que contribui para a formação de uma família totalmente transformada. Todos nós temos família que tem discussões, todos nós temos famílias que têm problemas, todos nós lidamos com problemas financeiros, todos nós lidamos com faíscas que surgem no dia a dia. Isso acontece ou não acontece? Mas para que servem as discussões? As discussões saudáveis servem para nos acertar. E aí eu li uma estatística essa semana que diz o seguinte: em cada 10 casais, 9 discordam em alguma coisa e um é mentiroso. Em cada 10 casais, 9 discordam em alguma coisa e um é mentiroso. Por que é mentiroso? Porque, na verdade, em cada 10 casais, 10 vão discordar. Discordar é saudável. Ter divergência é saudável. O problema é quando o pai e a mãe querem acertar as suas divergências na frente dos filhos. Quando pai e mãe vivem brigando igual gato e cachorro na frente dos filhos. Como que os filhos vão ter exemplo de um casamento abençoado se pai e mãe não sabem resolver os seus problemas lá no quarto, entre os dois? Em toda a minha vida, eu nunca vi papai brigando com a minha mãe.
Mas muitas vezes eu vi eles falando: crianças, fiquem aí na sala um instantinho que eu preciso conversar com sua mãe, uma coisa muito séria, tá bom? Vem, meu amor. E eu vi que o semblante da mamãe não estava muito para amor, não. Mas entrava na porta do quarto, não ouvia barulho. Não tinha quebra-pau, não tinha você, não tinha nada disso, não. E a gente querendo enfiar o olhinho naquelas fechaduras, aquelas fechaduras grandes daquela época, né? E aí ele já tinha enfiado a chave justamente para a gente não ver nada. E aquele negócio assim, ó, a gente não ouvia. Dali a pouco, a porta começava a mexer, a gente voltava para a sala, lá para o sofá, e meu pai saindo, abraçado com ela com o narizinho vermelho, né? Por que sempre, às vezes, a mulher fica com o nariz vermelho, né? E os dois lá juntos, abraçando a gente, continuando a vida, mas a gente não sabia de nada. Sabe o que é isso? Maturidade. Porque se você quer brigar, quer discutir, você precisa ir para um canto e conversar com a sua esposa em particular, nunca na frente de um filho. E quando querem brigar, o problema é que o pai quer achar que ele tem a razão, ou a mãe achando que ela tem a razão, e ambos querem vencer a batalha. Eu pergunto, vocês querem resolver o problema ou querem vencer a batalha? Bater no peito, tá vendo? Eu não estava com a razão, tá vendo? Eu não disse. Não é isso que vai fazer um casamento ser saudável. Então, meus irmãos, isso desgasta, destrói uma família. Quando você discorda, você precisa lembrar daquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 5,18. Deus nos reconciliou com Cristo. Deus nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Leia na sua Bíblia, 2 Coríntios 5, verso 18. Aqui está para mim uma fala de Paulo na vida da família, na vida do crente em Jesus. Nós não só fomos reconciliados com Cristo, mas Deus nos deu esse ministério. Homens, Deus nos deu esse sacerdócio de sermos o quê? Sacerdotes da reconciliação. E se você puder ler comigo, leiam por gentileza, 2 Coríntios 5,18. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação, irmãos, é falar de perdão. E se Deus nos perdoou de algo imperdoável, porque nós não merecíamos o perdão dos nossos pecados, Deus nos perdoou de algo impagável, ninguém poderia pagar pelo perdão dos nossos pecados, somente o sangue de Cristo. Ele então nos deu esse ministério da reconciliação. Vamos ler juntos o que está escrito aqui? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou por meio de quem? De Cristo. E nos deu o quê? Se Ele nos deu o ministério da reconciliação, por que nós não temos sido porta-vozes da reconciliação? Por que a gente tem tanta dificuldade com a palavra perdão? Por que marido e mulher estão sempre brigando e a primeira coisa que vem na mente é separação? Por que vocês não podem se colocar diante de Deus e falar: Senhor, ajude-me a viver uma vida segundo o teu coração, ajude-me a amar a esposa, ajude a amar o meu esposo. Meus irmãos, se Jesus fez o que Ele fez por nós naquela cruz, Ele nos deu o privilégio de ter um coração sensível à sua voz, para que a gente pudesse exercer o ministério da reconciliação. Deu para entender o que é realmente ser filho de um grande Deus de amor, se Ele deu o melhor dEle por nós, porque nós homens, nós maridos, não podemos dar o melhor nosso para a nossa esposa, para os nossos filhos. Um homem segundo o coração de Deus é sacerdote da reconciliação. Talvez hoje você está vivendo um momento difícil no seu casamento e você não consegue perdoar a sua esposa pela fala que ela te deu. Será que a fala que ela te deu foi tão ruim assim, além até mesmo do seu próprio pecado que você cometeu para com Deus um dia? A fala que a sua esposa fez te feriu tanto que você não pode dizer para ela: meu bem, doeu demais o que você falou, mas eu quero dizer o quanto você é importante para mim e para os meus filhos. Eu quero dizer que eu te amo, eu te perdoo pelo que aconteceu, e eu quero viver com você ainda, nesta terra, uma linda história de amor. Talvez você ainda não perdoou o seu pai. Chega dia dos pais, você só manda uma mensagem para o seu pai e fala: ah, pai, feliz dia dos pais. Manda um presente para o Sedex ainda, né? Porque você não tem mais a capacidade de olhar nos olhos do seu pai. Dá um abraço no seu pai. E você precisa gerar no seu coração perdão para o seu pai. Talvez você não consegue perdoar algum familiar que feriu o teu coração, que te humilhou. Você precisa perdoar, porque esse é o ministério que Deus nos deu, ministério da reconciliação. É por isso, meus irmãos, que quando eu olho para esse texto e vejo Salomão falando de um pai que o ensinou a andar nas veredas do Senhor, a viver uma vida conforme a vontade de Deus, a viver uma vida não igual aos ímpios, porque os ímpios sempre estão destilando o mal, os ímpios alimentam o rancor no coração, mas aqueles que são do Senhor vão sempre alimentar a paz, o amor, o perdão, a bondade. E quem sabe, esta manhã a sua família não precisa disso da sua parte, do seu perdão,
do seu amor, para que você possa até mesmo dizer: me perdoe porque eu também falhei com vocês. É por isso que no início eu disse que um filho ou uma filha provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus no seu próprio pai, algo de Deus na sua própria mãe. Davi estava muito preocupado com Salomão, porque Davi sabia da fama que ele teve. Davi sabia das tragédias que ele vivenciou na sua família. Davi sabia o quanto ele errou como homem, que tinha várias mulheres, porque Davi teve. Isso na história da família de Davi foi uma tragédia. Meus irmãos, quando a gente olha para Salomão, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vejo o papai um papai diferente. Papai não era um homem agora vingativo, porque os inimigos não, eles só pensam em vingança. Mas agora, papai me ensinou a amar. Papai me ensinou a ser diferente do ímpio. Papai me ensinou a viver uma vida em paz com todos. Irmãos, para o ímpio, um casamento a mais, um a menos, faz diferença nenhuma. Para o ímpio, um drogado a menos, um drogado a mais, para eles não estão nem aí. Para os ímpios, matar alguém que te feriu é fácil, é só ir lá e descer o dedo. Essa é a ideia do ímpio. Para o ímpio, santidade é coisa de louco. Só gente bitolada e ultrapassada mentalmente para ir para uma igreja. Isso é a mente de um ímpio. Ir para a igreja é lugar de bobo, é dar dinheiro para pastor. Para o ímpio, realmente o importante é ver o circo pegar fogo. Você já teve na hora do recreio da sua escola, quando começa um se estranhar com o outro empurrando? E aí o que a garotada faz? Briga, 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 briga. Não é assim? Incentivando aquela briga em vez de separar aquela briga. O crente de Jesus vai fazer o quê? Briga coisa nenhuma, para com isso. Vamos perdoar esse negócio aqui, para com essa bobeira. Mas os ímpios fazem o quê? Briga, 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 porque quer ver briga, quer ver sangue. Aí depois, quando está todo mundo machucado, ou quando alguém morre, como mataram um garotinho recentemente, sai todo mundo, cada um para o seu canto, e ninguém fez. A culpa foi de quem? Matou. Mas se a pessoa estava no meio incentivando, ela é tão assassina quanto aquele que matou. É assim que o ímpio age. O ímpio quer ver o circo pegar fogo. É por isso que nós temos que entender, meus irmãos, que Davi estava chamando a atenção de Salomão, dizendo: Salomão, você precisa se reconciliar. Não seja como os ímpios que têm violência. Não seja como os ímpios que destilam mal no coração. Busque a Deus, guarde os meus mandamentos, e você terá uma vida longa e uma vida feliz. Durante os 40 anos do reinado de Salomão, não houve uma guerra, ele não teve guerra, não teve brigas, porque ele procurou pelo menos viver conforme o ensinamento do seu pai. Irmãos, uma briga dentro de casa pode gerar filhos totalmente desestruturados. Talvez seja o momento de sermos mais reconciliadores nesta manhã, porque a riqueza de uma casa não está nos quadros importados da parede. A riqueza de uma casa não está nos arranjos de uma mesa. A riqueza de uma casa não está nos móveis, propriedades ou carro que nós possuímos. Tudo isso fica para aí. A riqueza de uma casa não está nas faculdades que os nossos filhos cursaram, estão cursando. As riquezas da nossa casa não estão nos amigos importantes da sociedade que nós podemos possuir. Mas a riqueza da nossa casa é justamente quando você chega em casa e contempla que ali você tem uma esposa, ali você tem filhos, ali você tem mãe, ali você tem pai, ali você tem avó, ali você tem avô, tios, primos. Ou seja, quando você encontra uma família na sua casa, você vai dizer: eu sou a pessoa mais rica deste mundo, porque o meu maior patrimônio é a minha família. E você talvez esteja tão desgastado hoje por causa dos patrimônios, por causa das coisas perecíveis, ao invés de você olhar para Deus e falar: Pai, eu sou um homem rico, eu sou uma mulher rica, eu sou um filho rico, porque o maior patrimônio o Senhor me deu, a minha família. E por que você está em pé de guerra com a sua família? Perdoe, ame. Meus irmãos, recentemente eu li uma história que diz que numa noite um pai ouviu seu filho orando assim: Deus, torna-me como um homem que é o meu pai. Deus, eu quero ser como meu pai. Aquele homem, pai, é um pai de amor. Deus, meu pai me ensinou isso, eu quero ser como ele. E diz naquela mesma tarde, quando aquele pai saiu de fininho e foi para o quarto, depois de ouvir a oração daquele menino, ele disse: Deus, torna-me o homem que o meu filho quer que eu seja. Eu não sinto que eu sou este pai todo que ele falou, então me torne este homem que meu filho quer que eu seja. Quem sabe não seja este o momento de você dizer: Deus, eu quero ser um pai conforme a palavra me ensinou hoje. Amigo, um pai
que tenha tempo, que discipline, mas um pai que seja sacerdote da reconciliação. Talvez seja esse o segredo do sucesso para a sua família ser uma família bem-aventurada. Antes de Davi morrer, ele deixou este exemplo para a sua geração, pelo menos por Salomão. Exerça o ministério da reconciliação. Não seja como os ímpios. Valorize a sua riqueza maior é a sua família. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você que nesse Dia dos Pais é tão bonito almoçar com o pai, receber um café da manhã, como creio que muitos receberam aqui nesta manhã, tão gostoso, com tanto carinho feito pelos filhos. Você poder sair, ir num restaurante, seus filhos pagarem, né, o seu almoço, e se pagarem, né? Mas você poder ter esse momento de descontração. Isso é maravilhoso, essa descontração, dar risadas. Daqui a pouco vamos para casa, vamos passar a tarde cada um no seu canto, mexendo no celular, vendo o jogo de futebol, olhando a hora para ver que hora que é para vir para o culto, e a vida continua seguindo. Eu pergunto, o que você está fazendo da sua vida familiar? Não adianta só manter um ritual, dar um abraço, feliz Dia dos Pais. Tá, mas e aí? O que você pretende fazer diante disso? Dar feliz Dia dos Pais é bonito, mas não resolve o problema. Talvez o que você precisa fazer hoje é dar um presente para os seus filhos. Dar um abraço na mãe deles. Dar um abraço no pai deles. Gerarem perdão um para o outro. Esse talvez vai ser o melhor presente que seus filhos vão receber hoje. Esse vai ser o melhor presente que você, pai, vai receber hoje. Em ver a sua família junto com você. Mesmo comendo um arroz, feijão e ovo frito. Mas o seu maior tesouro, a sua família, estará com você à mesa. Talvez seja esse o momento de você começar a pensar pelo que eu tenho lutado. Para ter mais dinheiro, mais recursos, mais patrimônio, mais diploma pendurado na parede, se a minha família está destruída. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, em nome de Jesus. E eu quero colocar a sua vida, a sua família diante de Jesus agora. Para que seus filhos se lembrem um dia de um pai, de uma mãe, que foram homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Para que nossa geração possa sempre lembrar e dizer, Deus, faça-me um homem como meu pai. Deus, faça-me uma mulher como foi a minha mãe. Para que a nossa geração seja bendita e possa viver o ministério da reconciliação. Você sabe o que está acontecendo no seu casamento. E eu quero dizer para você que nada é irrecuperável para Deus. Não há problemas na vida conjugal que o Senhor não possa resolver. Mas quando o problema se chama egocentrismo, quando você acha que você não está errado, quando você acha que está todo mundo errado, menos você, você está muito longe desse ministério da reconciliação. Talvez você esteja agindo como os ímpios. Você sempre aponta o dedo para todo mundo, menos para o seu próprio coração. Esta manhã Deus está te dando o privilégio de recomeçar a sua vida familiar. De você, papai, não só receber um abraço nesse dia, um almoço pago pelos seus filhos, e se for pago, mas o mais importante, o seu filho olhar para você e dizer, eu me orgulho de ser seu filho. De a sua geração poder olhar para trás e dizer, na minha geração eu tive um pai que me amou, eu tive uma mãe que me amou, foi exemplo, tinha suas falhas, não era perfeito, porque ninguém é perfeito nessa terra, mas amava Jesus e me ensinou o caminho que eu deveria andar. Talvez você hoje tenha saudade do seu pai. Agradeça a Deus pela vida dele na sua vida. Mas talvez você esteja com ódio do seu pai. Perdoe seu pai agora. Deus está te chamando para o ministério da reconciliação. Perdoe a sua mãe. Perdoe o seu irmão. Perdoe a sua irmã. Este é o momento de você exercer isso, para que a sua família seja bendita aqui nesta terra. Eu não sei quantos casais esta manhã precisam disso, quantas famílias precisam disso. Mas eu quero apenas convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, Senhor, restaure a minha vida, a minha família, abençoe a minha geração. Senhor, usa-me como um homem,
para ser segundo o teu coração dentro da minha casa, nos meus relacionamentos. Diga para Deus: Senhor, obrigado pela vida do meu pai, obrigado por tudo que ele tem me ensinado. Eu quero, Senhor, viver sempre nesta terra, pensando: eu preciso trazer honra, alegria para o coração do meu pai. Talvez você sempre achou que seu pai era sábio, mas a idade foi chegando e você foi vendo que seu pai também tinha erros, tinha falhas. Mas hoje você sente falta do seu pai. Somente o Espírito de Deus para consolá-lo nesse momento. Mas agradeça a Deus pelo seu pai, porque um dia você o teve. Mas se você tem seu pai agora, eu quero te dar essa oportunidade de você colocar a vida do seu pai, a sua vida como filho diante do Senhor. Você, filho, este é o momento de você sair do seu lugar, vir à frente e dizer para Deus: Deus, eu quero ser um filho segundo o teu coração, para abençoar a vida do meu pai, para abençoar a vida da minha família. Se você entende isso, vem aqui à frente. Em nome do Senhor, eu quero orar por você, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua relação de pais e filhos. Este é o seu momento com Deus. Pode vir, não tenha vergonha. Se for falar que há alguém aqui perfeito, ninguém é, nem eu sou. Eu tenho problemas como você tem. Eu enfrento lutas como você enfrenta também. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher segundo o coração dele. Aprenda a amar e perdoar. Maridos, abracem suas esposas e digam para elas: obrigado pelos filhos maravilhosos que você me concedeu. Você pode fazer isso nessa manhã. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua geração. Não existe casamento problemático. O que existe são pessoas que estão vivendo problemas e se casaram. Casamento é bênção. Casamento nasceu do coração de Deus. Nós é que temos dificuldade nos nossos relacionamentos. Nós taxamos com muita rapidez o problema e já decretamos a falência. Temos pouca paciência. O Senhor está te chamando nesta manhã para restaurar a sua casa, a sua geração. Seus filhos são benditos. Talvez os seus filhos estejam afastados do Evangelho hoje. Diga para eles: filho, me perdoe se em algum momento eu não fui exemplo para você. Eu quero te dizer que eu te amo assim mesmo. Eu não te julgo pelo que você está fazendo, mas o meu ombro está aqui disponível para você. E digo com muita alegria: filho, papai te ama, mamãe te ama, e eu quero que você tenha uma vida feliz, abençoada nesta terra. Marido, você precisa amar a sua esposa e perdoá-la. Entender que vocês estão brigando talvez por causa de dinheiro, brigando talvez por causa de patrimônio, brigando talvez por causa até mesmo da criação dos filhos. O que é mais importante na sua vida? A sua família é o seu maior patrimônio. Em nome de Jesus, seja segundo o coração de Deus. Consagre sua casa ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra, ela é rica, ela é poderosa. Obrigado, Jesus, porque Salomão, ele teve o privilégio de experimentar de Davi, que foi um homem que teve tantas falhas na vida pessoal e familiar, mas que procurou pelo menos acertar na criação dele. Obrigado porque, ó Deus, Salomão nos deixou palavras tão profundas, revelando o pai que ele teve, que foi companheiro, um pai que o disciplinou, um pai que caminhou com ele, um pai que brincou com ele, não só proveu, mas esteve presente. Queremos, ó Deus, ser pai que seja um presente de pessoa. Queremos ser um pai, ó Deus, que seja, ó Deus, também presente na vida dos nossos filhos. E queremos ser um pai, ó Deus, que valorize o presente que é a nossa família. Que nesta manhã, Senhor, famílias possam sair daqui restauradas pelo nome de Jesus Cristo. Que haja perdão, reconciliação, que haja cura, Senhor, em nossos relacionamentos. Para que a nossa geração seja bendita, meu Deus. Para que os nossos filhos venham se lembrar de nós um dia e dizer: papai foi um homem sábio, cheio do Espírito Santo de Deus. Mamãe foi uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo de Deus. Que saudade! Mas como eu sou grato pela vida dos meus pais. Meu Deus, queremos sair daqui hoje certos de que o Senhor está agora restaurando as famílias deste lugar, e de que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas.
e o Senhor vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Eu coloco, ó Deus, cada vida aqui diante do teu altar, cada família, cada filho, cada pai, os sentimentos que todos têm, toda aquela situação que viveram desde a infância até agora. Ó Deus, que todos os traumas da infância estejam diante do Senhor, mas que o coração perdoador seja uma marca registrada dessas famílias. Queremos, ó Deus, exercer esse ministério da reconciliação, de levar a Tua palavra para o mundo, mas primeiramente, Senhor, fazer com que a nossa família seja uma família que exerça a reconciliação. Ó Deus, eu quero Te adorar nesta manhã, por cada pai aqui presente. Que o Senhor, ó Deus, abençoe esses pais. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida desses papais. Que o Senhor sobre esses papais levante o seu rosto e dê a paz sobre a vida deles e sobre a sua geração. Eu oro, ó Deus, como ministro do Evangelho, diante desta igreja, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço bem forte quem está perto de você. Se o seu papai está aí perto de você também, vai até ele, dá um abraço forte no seu papai. Diga para ele o quanto ele é importante para a sua história, o quanto ele é importante para a sua vida, em nome de Jesus. Vou estar chamando agora então para que o Ministério Infantil esteja vindo aqui à frente. Eles vão cantar mais uma música em homenagem ao Dia dos Pais, enquanto isso a igreja vai se assentando e esperando que eles se arrumem aqui na frente.